Antes de grandes manifestações espirituais, um silêncio peculiar muitas vezes precede, uma atmosfera que parece carregar algo no ar. Os discípulos, sem saber, naquela noite, enquanto o sol se punha no horizonte, já estavam imersos em um conflito invisível. O mar estava sereno, o vento suave, nada fora do comum. Contudo, nos reinos espirituais, algo detectou a aproximação de Jesus e entrou em estado de alerta. Gadara não era apenas um local geográfico, era um território obscurecido, um ambiente onde a dor, a confusão e a influência maligna haviam encontrado morada. E era precisamente para lá que Jesus se dirigia, com um propósito que mudaria tudo. Jesus então proferiu: "Vamos para outra margem." Para muitos, essas palavras poderiam passar despercebidas. Mas no plano espiritual, elas ressoaram como toque de trombetas, anunciando um avanço e um embate iminente. O outro lado representava mais do que uma simples distância, era um campo de batalha. Jesus não cruzava o mar por acaso. Ele ia ao encontro de alguém que vivia esquecido, devastado e aprisionado, uma alma clamando por libertação. A travessia teve início e, de repente, o mar se revoltou. Ondas gigantescas, ventos cortantes, a água invadindo a embarcação. Tudo tão súbito que os discípulos perceberam. Isso não é natural. Era como se uma força tentasse impedir a chegada de Jesus. O vento não era apenas vento. As ondas não eram apenas ondas. Parecia haver uma intenção por trás daquela fúria. Mas Jesus dormia, um repouso que não vinha do cansaço, mas de uma autoridade inabalável. Quando finalmente o despertaram, ele se levantou e falou como quem se dirige a uma entidade, não a elementos da natureza. "Acalma-te, basta." E instantaneamente tudo se desfez. Silêncio, calma, obediência. Os discípulos se entreolharam, assustados não pelo mar, mas pelo poder daquele que estava com eles no barco. A tempestade foi apenas a primeira tentativa de barrar o que estava por vir, um prelúdio para o confronto maior. Ao chegarem à margem, uma atmosfera densa pairou no ar. A região era conhecida por sua impureza, com porcos pastando e sepulcros espalhados entre cavernas. Um ambiente de isolamento, rejeição, loucura e temor. Jesus pisou ali como quem adentra um território hostil, mas com serenidade e propósito. Ele não veio por uma cidade, ele veio por um homem que ninguém mais enxergava, que todos temiam, que vivia como se estivesse morto. De repente, um grito rompeu o silêncio. Entre as rochas surgiu uma figura humana, mas desfigurada pelo sofrimento. Seu corpo carregava marcas profundas, sua mente estava fragmentada. Ele habitava entre os túmulos, como se a vida já não o aceitasse. Ninguém conseguia contê-lo. Correntes eram quebradas. A força que o dominava não era natural, era algo além da compreensão humana. Aquele homem era a representação viva de alguém que havia perdido tudo: identidade, dignidade e paz. Uma alma em desespero. Mas ao avistar Jesus, ele correu. Não foi a legião que o impulsionou, mas o último suspiro da alma clamando por libertação. Quando ele se lançou aos pés de Jesus, o que emergiu de sua boca não soava humano. "O que queres conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?" Era o medo falando, o medo das trevas diante da luz, o medo de perder seu domínio, o medo da autoridade de Cristo. Eles o reconheceram antes mesmo que os discípulos compreendessem plenamente. No mundo espiritual, Jesus jamais é ignorado. Jesus então perguntou: "Qual é o teu nome?" A resposta foi aterrorizante: "Somos legião." Este foi apenas o começo da batalha invisível, onde a luz confrontaria a escuridão mais profunda. Esta narrativa transcende a antiga Gadara, revelando verdades profundas que ecoam em nossas próprias jornadas e desafios diários. Assim como os discípulos enfrentaram a fúria do mar, nós também nos deparamos com tempestades avassaladoras que buscam nos deter e nos afogar em preocupações. Há momentos em que certas áreas de nossa existência parecem se transformar em verdadeiras terras de sepulcros, repletas de desolação e desesperança. Carregamos feridas invisíveis, dores que ninguém mais consegue compreender, cicatrizes profundas que marcam a alma em silêncio. E há vozes, sussurros internos e externos que incessantemente tentam calar nossa verdadeira identidade, minando nossa confiança e propósito. Dentro de cada um de nós, travamos batalhas silenciosas, conflitos internos que ninguém mais pode ver ou entender a sua intensidade.
Contudo, se há uma verdade inegável que esta história nos revela, é a de que a luz sempre prevalece sobre as trevas mais densas. Não existe território tão sombrio, tão desolado, que a presença de Jesus não possa atravessar e transformar com sua glória. Não existe prisão tão profunda, tão intransponível, que ele não possa romper, libertando os cativos de suas amarras. E não há voz das trevas, por mais insistente que seja, que possa resistir à sua autoridade suprema e ao poder de sua palavra. A mesma luz que confrontou e subjugou a legião em Gadara, com todo o seu poder, ainda brilha intensamente hoje em nossos dias. E quando essa luz divina se manifesta, quando ele chega em nossas vidas, tudo se transforma de maneira milagrosa. O que antes era um caos incontrolável, uma desordem avassaladora, se aquieta e encontra a paz que tanto buscamos. O que era tormento, angústia e aflição cai por terra, perdendo sua força e seu domínio sobre nossos corações e mentes. E o que parecia estar morto, sem vida, sem esperança, volta a viver, florescendo em uma nova e vibrante existência. Porque onde Jesus pisa, as trevas não podem permanecer. Elas recuam, cedendo espaço à sua soberana presença. E onde ele fala com sua voz de autoridade e amor, tudo se transforma, tudo muda para a glória de seu nome. Que possamos sempre lembrar que em meio às nossas batalhas, a luz de Jesus é a nossa maior esperança e vitória. Ele é o caminho, a verdade e a vida, capaz de nos guiar através de qualquer tempestade e nos levar à paz duradoura. Confie nele, pois sua luz é eterna e seu poder ilimitado, transformando o impossível em realidade. Permita que a luz de Jesus ilumine cada canto escuro de sua vida, dissipando o medo e trazendo renovação. Ele está sempre pronto para confrontar as legiões que nos afligem e restaurar a plenitude em nosso ser. Que a sua presença seja a sua fortaleza e a sua palavra, a sua bússola em cada passo da jornada. Pois com Jesus a vitória é certa, e a luz sempre triunfará sobre as mais profundas trevas.